Quero toda a terra mais 5%, de Larry Hannigan. Fabian estava entusiasmado enquanto ensaiava mais uma vez o seu discurso que ia apresentar pela manhã para a multidão. Ele sempre desejou prestígio e poder, e agora seus sonhos iam se tornar realidade. Ele era um artesão que trabalhava com prata e ouro, fabricando joias e ornamentos, mas não estava contente por ter que trabalhar para viver. Ele precisava de entusiasmo, um desafio, e agora o seu plano estava pronto para começar. Geração após geração, as pessoas utilizavam o sistema de escambo. Um homem mantinha sua família, suprindo-a do necessário para viver, ou especializava-se em algum tipo de comércio particular. Os bens excedentes de sua própria produção eram trocados pelos excedentes das outras pessoas. Um dia no mercado era sempre ruidoso e poeirento. No entanto, as pessoas desejavam os gritos e as saudações, assim como o companheirismo. Costumava ser um lugar feliz, mas agora tinha gente demais, discussões demais. Não havia tempo para uma boa conversa. Precisava-se um sistema melhor. Normalmente, as pessoas eram felizes e desfrutavam os frutos do seu trabalho. Em cada comunidade, um governo simples tinha sido formado para garantir que as liberdades e os direitos das pessoas fossem protegidos, e que nenhum homem fosse forçado por nenhum outro homem ou grupo de homens a fazer qualquer coisa contra sua própria vontade. Este era o único propósito do governo, e cada governador era apoiado voluntariamente pela comunidade local que o havia eleito. No entanto, o dia de mercado era um problema que não podia solucionar. Uma faca valia 1 ou 2 cestas de milho? Uma vaca valia mais do que uma carroça? E etc. Ninguém havia pensado num sistema melhor. Fabian anunciou: "Tenho a solução para nossos problemas de escambo e convido todos para uma reunião pública amanhã." No dia seguinte, houve uma reunião na praça da cidade e Fabian explicou para todos o novo sistema que ele chamou de dinheiro. A ideia parecia boa. "Como vamos começar?" perguntou às pessoas. "O ouro, que eu uso em ornamentos e joias, é um metal excelente. Não perde o brilho nem enferruja e vai durar muitos anos. Fundirei um pouco do meu ouro em moedas e vamos chamar cada moeda de $1. Ele explicou como esses valores iam funcionar e que esse dinheiro seria realmente um meio para o intercâmbio, um sistema muito melhor do que o escambo. Um dos governadores questionou: "Algumas pessoas podem achar o ouro e fazer moedas para si mesmas", disse ele. "Isso seria muito injusto." Fabian tinha pronta a resposta. "Só as moedas aprovadas pelo governo podem ser utilizadas, e estas vão ter uma marca especial gravada nelas." Isto parecia razoável, e foi proposto que se dê a cada homem um número igual de moedas. "Só eu mereço a maioria", disse o fabricante de velas. "Todos utilizam minhas velas." "Não", disse o fazendeiro. "Sem alimento não há vida. Com certeza nós temos que ter a maior quantidade de moedas." E a discussão continuou. Fabian deixou eles discutirem durante algum tempo e finalmente disse: "Posto que nenhum de vocês podem chegar a um acordo, sugiro que cada um obtenha de mim a quantidade de que necessitam. Não haverá limite, exceto pela sua capacidade de devolvê-las. Quanto mais dinheiro cada um obtiver, mais deve devolver no final do ano." "E qual é o seu pagamento?" as pessoas perguntaram a Fabian. "Posto que estou lhes oferecendo um serviço, ou seja, o suprimento de dinheiro, vocês me dão dinheiro a receber pagamento pelo meu trabalho. Vamos dizer que cada moeda que vocês obtêm, devolva-me 105 por cada ano que vocês mantêm a dívida. As 5 vão ser meu pagamento. Eu vou chamar esses pagamentos de juros." Não parecia existir outra maneira,
E, aliás, 5% parecia pouco para um ano. Voltem próxima sexta-feira e vamos começar. Fabian não perdeu tempo, fez moedas noite e dia, e no final de semana já estava pronto. As pessoas fizeram fila para entrar na loja e depois das moedas terem sido examinadas e aprovadas pelos governadores, o sistema passou a vigorar. Algumas pessoas pediram só umas poucas moedas e saíram para experimentar o novo sistema. Acharam dinheiro maravilhoso e rapidamente valoraram tudo em moedas de ouro ou dólares. O valor que puseram em cada coisa foi chamado de preço, e o preço dependia principalmente da quantidade de trabalho requerida para produzir o bem. Se levava muito trabalho, o preço era alto, mas se o bem era produzido com pouco esforço, o preço era baixo. Em uma cidade morava Alan, que era o único relojoeiro. Seus preços eram altos porque os clientes estavam ansiosos por pagarem para obter um dos seus relógios. Depois, outro homem começou a fazer os relógios e os ofereceu com um preço mais baixo para conseguir vendas. Alan foi forçado a baixar os seus preços e depois todos os preços caíram. Assim, os dois homens se esforçaram para dar a melhor qualidade com o menor preço. Essa era a genuína livre competição. A mesma coisa aconteceu com os construtores, operadores de transporte, contadores, fazendeiros. Na verdade, em cada empreendimento, os clientes escolhiam sempre o que sentia que era o melhor negócio. Tinham liberdade de escolha. Não havia proteção artificial, tal como licenças ou tarifas, que evitassem que outras pessoas entrassem em um determinado negócio. O padrão de vida elevou-se e depois de pouco tempo as pessoas perguntaram-se como podiam ter vivido antes sem dinheiro. No final do ano, Fabian saiu da sua loja e visitou todas as pessoas que lhe deviam dinheiro. Algumas possuíam mais do que tinham pedido emprestado, mas isso significava que outras pessoas tinham menos, posto que inicialmente tinha sido distribuída só uma quantidade limitada de moedas. Os que possuíam mais do que tinham pedido emprestado devolveram o empréstimo e mais 5 adicionais para cada 100, mas tiveram que pedir emprestado novamente para poder continuar. Os demais descobriram pela primeira vez que tinham uma dívida. Antes de lhes emprestar mais dinheiro, Fabian tomou-lhes em hipoteca alguns de seus ativos, e assim, cada um saiu mais uma vez para tentar conseguir essas 5 moedas extras, que pareciam ser sempre tão difíceis de encontrar. Ninguém se deu conta de que o país, como um todo, jamais poderia sair da dívida até que todas as moedas fossem devolvidas. Mas mesmo que isso fosse feito, havia ainda aquelas 5 adicionais para cada 100 que nunca tinham sido postas em circulação. Ninguém além de Fabian podia ver que era impossível pagar os juros. O dinheiro extra nunca tinha sido posto em circulação e, portanto, sempre faltaria para alguém. Era verdade que Fabian gastava algumas moedas, mas ele sozinho não podia gastar tanto como os 5% da economia total do país. Havia milhares de pessoas e Fabian era só um. Além do mais, ele ainda era os ouríveis vivendo uma vida confortável. No fundo da sua loja, Fabian tinha um cofre e as pessoas achavam conveniente deixar algumas de suas moedas com ele por segurança. Fabian cobrava uma pequena quantia, dependendo da quantidade e do tempo que o dinheiro permanecia com ele, e dava ao dono das moedas um recibo por cada depósito. Quando uma pessoa fazia compras, normalmente não levava muitas moedas de ouro. Essa pessoa dava ao mercador um dos recibos de Fabian, segundo o valor das mercadorias que desejava comprar. Os mercadores reconheciam o recibo como verdadeiro e aceitavam-no com a ideia de levá-lo depois a Fabian para retirar uma quantidade equivalente em moedas.
Os recibos passaram de mão em mão ao invés do próprio ouro. As pessoas confiavam totalmente nos recibos. Elas os aceitavam como se fossem tão bons quanto as moedas de ouro. Em pouco tempo, Fabian notou que era muito pouco frequente que uma pessoa pedisse de volta suas moedas de ouro. Ele pensou: aqui estou eu, na posse de todo esse ouro, e continuo tendo que trabalhar duro como artesão. Não faz sentido. Há muitas pessoas que ficariam contentes de me pagar juros pelo uso deste ouro que está guardado aqui e cujos donos raramente pedem de volta. É verdade que o ouro não é meu, mas está no meu poder, e é o que interessa. Praticamente não preciso nem mais fazer moedas. Posso utilizar algumas das que estão guardadas no cofre. No início, ele era muito precavido, emprestando umas poucas moedas de cada vez, e somente quando tinha certeza de sua devolução. Mas aos poucos, adquiriu confiança e emprestou quantidades cada vez maiores. Um dia, pediram um empréstimo bastante grande. Fabian sugeriu: em vez de você levar todas estas moedas, podemos fazer um depósito em seu nome e então eu lhe dou vários recibos com o valor das moedas. A pessoa que pediu o empréstimo concordou e saiu com um maço de recibos. Ela tinha obtido um empréstimo. No entanto, o ouro continuava no cofre de Fabian. Depois que o cliente se foi, Fabian sorriu. Ele podia ter seu bolo e ainda por cima comê-lo. Ele podia emprestar o ouro e ainda mantê-lo no seu poder. Os amigos, os estrangeiros e até os inimigos necessitavam de fundos para continuarem os seus negócios, e depois que pudessem garantir a devolução, podiam pedir emprestado tanto quanto necessitassem. Simplesmente escrevendo recibos, Fabian podia emprestar várias vezes o valor do ouro que havia em seu cofre, e ele nem sequer era o dono do dinheiro. Tudo era seguro, desde que os donos verdadeiros não pedissem devolução do seu ouro e a confiança das pessoas fosse mantida. Ele tinha um livro onde registrava os débitos e os créditos de cada pessoa. De fato, o negócio de empréstimo estava se mostrando muito lucrativo. Sua posição social na comunidade aumentava quase tão rapidamente quanto sua riqueza. Ele estava se tornando um homem importante e queria respeito. Em matéria de finanças, sua palavra era como uma declaração sagrada. Os ourives de outras cidades ficaram curiosos sobre suas atividades e um dia chamaram-no para ter uma audiência com ele. Fabian disse-lhes o que ele estava fazendo, mas ressaltou cuidadosamente a necessidade de manter o segredo. Se o plano deles fosse exposto, o esquema falharia, assim todos concordaram em formar sua própria aliança secreta. Cada um voltou à sua cidade e começou a trabalhar como Fabian tinha lhes ensinado. As pessoas agora aceitavam os recibos como se fossem tão bons quanto o ouro, e muitos recibos foram depositados para mantê-los em segurança da mesma maneira que as moedas. Quando um mercador desejava comprar mercadorias de um outro, ele simplesmente redigia uma nota curta dirigida a Fabian, na qual o autorizava a transferir o dinheiro da sua conta para a do segundo mercador. Fabian gastava apenas alguns minutos para ajustar o número no livro. Esse novo sistema se tornou muito popular e as notas com a instrução de transferência foram chamadas de cheques. Mais tarde, em uma noite, os ouríveis tiveram uma outra reunião secreta e Fabian revelou-lhes um novo plano. No dia seguinte, eles convocaram uma reunião com todos os governadores e Fabian começou. Os recibos que nós emitimos se tornaram muito populares. Sem dúvida, a maioria de vocês, os governadores, estão usando-os e acham que são muito convenientes. Os governadores concordaram, embora se perguntasse qual era o problema. Bem, continuou Fabian,
Alguns recibos estão sendo copiados e por falsificadores. Esta prática deve parar. Os governadores se alarmaram. O que podemos fazer? Perguntaram. Fabian respondeu. Minha proposta é, primeiro de tudo, vamos fazer com que seja o trabalho do governo a impressão de novas notas em um papel especial com desenhos muito intrincados. Cada nota será assinada pelo principal governador. Nós, ouribes, ficaremos felizes de pagar o custo da impressão, porque vai nos poupar o tempo que passamos redigindo novos recibos. Os governadores pensaram, bem, o nosso trabalho é proteger as pessoas contra falsificadores e este conselho de vocês parece certamente uma boa ideia. Concordaram, então, em imprimir as notas. Em segundo lugar, disse Fabian, algumas pessoas têm feito escavações e estão fazendo suas próprias moedas de ouro. Sugiro que vocês aprovem uma lei para que qualquer pessoa que encontre pepitas de ouro deva entregá-las. É claro que essas pessoas vão ser pagas com notas e moedas. A ideia parecia boa, e sem pensar muito nisso, imprimiram uma grande quantidade de notas novinhas em folha. Cada nota tinha um valor impresso nela de 1, 2, 5, 10 dólares e etc. Os pequenos custos de impressão foram pagos pelos ourives. As notas eram muito mais fáceis de transportar e rapidamente foram aceitas pelas pessoas. Apesar da sua popularidade, essas notas e moedas eram usadas somente em 10% das transações. Os registros mostraram que o sistema de cheques era utilizado em 90% de todos os negócios. A etapa seguinte do plano dele começou. Até agora, as pessoas estavam pagando a Fabian para guardar o dinheiro delas, para atrair mais dinheiro ao seu cofre. Fabian ofereceu pagar aos depositantes 3% de juros sobre seus depósitos. A maioria das pessoas acreditava que ele estava reemprestando o dinheiro delas e que pedisse um empréstimo com 5% de juros e que seu ganho era a diferença de 2%. Aliás, as pessoas não lhe perguntaram muito, porque obter 3% era muito melhor do que pagar para depositar o dinheiro em um lugar seguro. A quantidade das poupanças cresceu, e com o dinheiro adicional nos cofres, Fabian podia emprestar 200, 300, 400 e às vezes até 900 dólares para cada 100, em notas e moedas que ele mantinha em depósito. Ele teve que ter cuidado para não ultrapassar essa relação de 9:1, uma vez que uma pessoa de cada 10 deveria retirar suas notas e moedas para utilizá-las. Se não houvesse dinheiro suficiente quando requerido, as pessoas ficariam desconfiadas, já que o livro de depósito mostrava o quanto elas tinham depositado. Ainda assim, sobre os 900 dólares que os livros contábeis demonstravam que Fabian tinha emprestado redigindo cheques, ele podia cobrar até 45 de juros, ou seja, 5% de 900 dólares. Quando o empréstimo mais os juros eram devolvidos, 945 dólares, os 900 eram cancelados no livro de débitos e Fabian ficava com os 45% de juros, 45 dólares de juros. Portanto, ele estava mais que contente de pagar 3% de juros sobre os 100 depositados originalmente, os quais nunca tinham saído do seu cofre. Isso significava que, para cada 100 dólares que mantinha em depósito, era possível obter um lucro de 42%, enquanto a maioria das pessoas pensava que ele só ganhava 2%. Os outros ourives estavam fazendo a mesma coisa. Criavam dinheiro do nada, apenas com suas assinaturas em um cheque, e ainda por cima cobravam juros sobre ele. É verdade que eles não estavam fabricando dinheiro. O governo imprimia as notas e as entregava aos ourives para serem distribuídas. O único gasto de Fabian
era o pequeno custo de impressão. No entanto, eles estavam criando dinheiro de crédito, que vinha do nada e sobre o qual faziam incidir juros. A maioria das pessoas acreditava que a provisão do dinheiro era uma operação do governo. Acreditavam também que Fabian estava emprestando o dinheiro que alguém mais tinha depositado. Mas era estranho que nenhum depósito decrescia quando Fabian emprestava dinheiro. Se todos estivessem tentando retirar seus depósitos ao mesmo tempo, a fraude teria sido descoberta. Não havia problema quando alguém pedia um empréstimo em moedas ou notas. Fabian simplesmente explicava ao governo que o aumento da população e da produção requeria mais notas, e ele as obtinha, por pequeno custo de impressão. Um dia, um homem muito pensativo foi ver Fabian. Esta cobrança de juros está errada, disse ele. Para cada $100 que você empresta, você está pedindo 105 em retorno. Os $5 extras não podem ser pagos nunca, já que não existem. Os fazendeiros produzem comida, os industriais produzem bens, e assim fazem todos os demais, mas somente você produz dinheiro. Suponho que existem somente 2 empresários em todo o país e que nós empregamos o resto da população. Pedimos-lhes emprestado $100 cada um. Pagamos 90 em salários e gastos e ficamos com 10 de lucro, nosso salário. Isso significa que o poder aquisitivo total de toda a população é $90 mais 10, multiplicado por 2, isto é, 200. Mas para lhe pagar, nós devemos vender toda a nossa produção por 210. Se um de nós tiver sucesso e vender toda a produção por 105, o outro homem só vai poder esperar obter 95. Além disso, parte dos seus bens não pode ser vendida, já que não restaria mais dinheiro para comprá-los. Tendo obtido só $95, o segundo empresário ainda deveria a você 10 e só poderia lhe pagar pedindo mais emprestado. Este sistema é impossível. O homem continuou. Certamente você deveria emitir 105, ou seja, 100 para mim e 5 para seus próprios gastos. Assim, haveria 105 em circulação e a dívida poderia ser paga. Fabian escutou em silêncio e finalmente disse: A economia financeira é um assunto muito profundo, meu amigo. Requer anos de estudo. Deixe que eu me preocupo com estes assuntos e você se preocupa com os seus. Você deve se tornar mais eficiente. Aumente sua produção, reduza seus gastos e torne-se um melhor empresário. Sempre vou estar disposto a ajudá-lo nesses assuntos. O homem se foi sem se dar por convencido. Havia alguma coisa errada com as operações de Fabian e ele sentiu que suas perguntas tinham sido evitadas. No entanto, a maioria das pessoas respeitava as palavras de Fabian. Ele é o próprio perito. Os demais devem estar errados. Olhem só como é que o país desenvolveu-se, como a nossa produção aumentou. É melhor nós deixarmos que ele tome conta destas coisas. Para pagar os juros sobre os empréstimos que haviam perdido, os mercadores tiveram que elevar seus preços. Os assalariados queixavam-se de que os salários eram muito baixos. Os empresários negaram-se a pagar maiores salários, dizendo que quebrariam. Os fazendeiros não podiam obter preços justos pela sua produção. As donas de casas queixavam-se de que os alimentos estavam muito caros. E, finalmente, algumas pessoas declararam-se em greve, algo do qual nunca se tinha ouvido falar antes. Outros haviam sido afetados pela pobreza, e seus amigos e parentes não tinham dinheiro para ajudá-los. A maioria tinha esquecido a verdadeira riqueza ao seu redor, as terras férteis,
os grandes bosques, os minerais e o gado. Só podiam pensar no dinheiro, que sempre parecia faltar, mas nunca questionavam o sistema. Eles acreditavam que o governo estava controlando. Alguns poucos tinham juntado seu dinheiro em excesso e formaram companhias de empréstimos ou companhias financeiras. Podiam obter 6% ou mais desta maneira, o que era melhor do que os 3% que Fabian pagava. Mas só podiam emprestar o dinheiro que possuíam. Não tinham o estranho poder de criar dinheiro do nada simplesmente registrando números em um livro. Estas companhias financeiras, de alguma maneira, preocupavam Fabian e seus amigos. Então, eles logo formaram suas próprias companhias. Na maioria dos casos, compararam as outras companhias antes de que começassem suas operações. Em pouco tempo, todas as companhias financeiras ou pertenciam a eles ou estavam sob os controles deles. A situação econômica piorou. Os assalariados tinham certeza de que os patrões estavam tendo muito lucro. Os patrões diziam que os trabalhadores eram muito preguiçosos e não estavam cumprindo honestamente seu dia de trabalho, e todos culpavam a todos. Os governantes não podiam achar uma resposta, e além disso, o problema imediato parecia se combater a crescente pobreza. O governo empreendeu então esquemas de previdência e fizeram leis forçando as pessoas a contribuírem com eles. Isto fez com que muitas pessoas ficassem irritadas. Elas acreditavam na velha ideia de ajudar o vizinho voluntariamente. Estas leis não são mais do que um roubo legalizado. Tirar uma coisa de uma pessoa contra a sua vontade, independentemente do propósito para o qual vai ser usado, não é diferente de roubar. Mas cada homem sentia-se indefeso e temia a ameaça de ir para a cadeia se falhasse em pagar. No início, estes esquemas de previdência deram algum alívio, mas com o tempo, o problema da pobreza agravou-se. Novamente, então era preciso mais dinheiro para a previdência. O custo desses esquemas elevou-se mais e mais, e o tamanho do governo aumentou. A maioria dos governantes eram homens sinceros, tentando fazer o melhor possível. Eles não gostavam de pedir mais dinheiro ao seu povo e, finalmente, não tinham outra opção a não ser pedir dinheiro emprestado a Fabian e seus amigos. Eles não tinham ideia de como fariam para pagar esse empréstimo. A situação piorou. O país já não podia pagar professores para seus filhos, não podiam pagar médicos e as empresas de transporte estavam falindo. O governo foi forçado a assumir o controle desses serviços um por um. Professores, médicos e muitos outros tornaram-se servidores públicos. Poucas pessoas estavam satisfeitas com os seus empregos. Recebiam um salário razoável, mas perderam sua identidade. Converteram-se em pequenas engrenagens de uma maquinaria gigante. Não havia espaço para iniciativa pessoal, muito pouco reconhecimento para o esforço. Sua renda era fixa e somente podia-se ascender quando um superior se aposentava ou morria. Desesperados, os governantes decidiram pedir o conselho de Fabian. Consideravam-no muito sábio e parecia saber como resolver assuntos de dinheiro. Fabian os escutou explicarem todos os seus problemas e finalmente respondeu: muitas pessoas não podem resolver seus próprios problemas. Eles precisam de alguém que os faça por eles. Com certeza, vocês vão concordar que a maioria das pessoas tem dinheiro a ser feliz, tem direito a ser feliz e a ter o básico para viver. Um de nossos grandes ditados populares é:
todos os homens são iguais, não é verdade? Bem, a única maneira de equilibrar as coisas é tornar o excesso de riqueza dos ricos e dar-lhe aos pobres. Organize um sistema de impostos. Quanto mais o homem tem, mais deve pagar. Arrecadem os impostos de cada pessoa segundo sua capacidade e deem a cada um segundo sua necessidade. As escolas e os hospitais devem ser gratuitos para aqueles que não puderem pagá-los. Ele lhe deu uma longa palestra sobre grandes ideais e concluiu dizendo: a propósito, não se esqueçam de que me devem dinheiro. Estiveram me pedindo emprestado por muito tempo. O mínimo que posso fazer para ajudar é que vocês só me paguem os juros. Nós deixaremos o capital com dívida. Apenas me pague os juros. Saíram e, sem pensar muito sobre as filosofias de Fabian, introduziram um imposto gradativo sobre a renda. Quanto mais você ganha, mais alta é a sua dívida fiscal. Ninguém gostou disso, mas ou pagavam os impostos ou iam para a cadeia. Os novos impostos forçaram os comerciantes novamente a subirem seus preços. Os assalariados exigiam salários mais altos, o que causou que muitas empresas falissem, ou que substituíssem os homens por maquinaria. Isso resultou em mais desempregos e forçou o governo a introduzir mais esquemas de previdências e mais seguros de desemprego. Foram introduzidas tarifas e outros mecanismos de proteção para resguardar algumas indústrias, de maneira que mantivesse suas ofertas de emprego. Algumas pessoas perguntaram-se se o propósito da produção era produzir mercadorias ou simplesmente proporcionar empregos. No entanto, as coisas ficaram cada vez piores. Tentaram o controle de salário, o controle dos preços e toda classe de controles. O governo tentou conseguir mais dinheiro com imposto sobre as vendas, os salários e etc. Alguém observou que no caminho desde a colheita de trigo até a mesa dos lares havia cerca de 50 impostos sobre o pão. Muitos peritos se apresentaram e alguns deles foram escolhidos para governar. Mas depois de cada reunião anual, voltaram sem ter alcançado quase nada, exceto pela notícia de que os impostos deveriam ser reestruturados, mas sempre a quantidade total de impostos aumentava. Fabian começou a exigir seus pagamentos de juros, e uma porção cada vez maior do dinheiro dos impostos era necessário para pagá-lo. Então, veio a política partidária. As pessoas discutiam sobre que grupos de governadores poderiam solucionar da melhor maneira seus problemas. Discutiram sobre as personalidades, idealismos, os slogans, sobre tudo exceto o problema real. Os conselhos estavam com problemas. Em uma cidade, os juros da dívida excediam a quantidade de impostos que foram arrecadados em um ano. Em todo o país, os juros que não foram pagos continuaram aumentando. Juros foi cobrado sobre os juros não pagos. Gradualmente, muita da riqueza real do país foi comprada ou controlada por Fabian e seus amigos, e com isso veio um maior controle sobre as pessoas. No entanto, o controle ainda não estava completo. Eles sabiam que a situação não estaria segura até que cada pessoa fosse controlada. A maioria das pessoas que se opunham ao sistema era silenciada por pressão financeira ou sofria o ridículo público. Para atingir isso, Fabian e seus amigos compraram a maioria dos jornais, televisão e estações de rádio, e escolheram cuidadosamente as pessoas que iam operá-las. Muitas destas pessoas tinham o desejo sincero de melhorar o mundo, mas nunca se deram conta de como eram usadas.
Suas soluções sempre lideravam com os efeitos do problema, nunca com a causa. Havia vários jornais diferentes, uma para a ala direita, uma para a ala esquerda, uma para os trabalhadores, uma para os patrões e assim por diante. Não importava muito em qual você acreditasse, desde que você não pensasse no problema real. O plano de Fabian estava quase no final. O país inteiro devia-lhe dinheiro, através da educação e da mídia. Ele tinha o controle da mente das pessoas. Podiam pensar e crer apenas no que ele queria que pensasse. Uma vez que um homem tem muito mais dinheiro do que ele pode gastar para os seus prazeres, que desafio resta para excitá-lo? Para aqueles que têm uma mentalidade dominante, a resposta é o poder puro e completo sobre outros seres humanos. Colocaram idealistas no meio da comunicação e no governo, mas os controladores reais que Fabian procuravam eram os que tinham mentalidade de classe dominante. A maioria dos ourives seguiu este caminho. Conheciam a sensação de grande abundância, mas já não os satisfazia. Precisavam de desafios e emoções, e poder sobre a massa converteu-se em um grande jogo. Acreditavam que eram superiores a todos os demais. É o nosso direito, é o nosso dever governar. As massas não sabem o que é bom para elas. Precisam serem dirigidos e organizados. Governar é o nosso direito de nascimento. Por todo o país, Fabian e seus amigos possuíram muitas companhias de empréstimos. Na verdade, eram de propriedade privada e de diferentes donos. Na teoria, competiam um com as outras, mas na verdade trabalhavam juntas. Depois de convencer alguns dos governadores, instalaram uma instituição que chamaram de Reserva Central do Dinheiro. Nem sequer usaram seu próprio dinheiro para fazer isto. Criaram crédito com uma parte dos depósitos das pessoas. Esta instituição tinha a aparência de regular a fonte do dinheiro e ser uma instituição pertencente ao governo. Mas, estranhamente, não se permitiu a nenhum governador ou servidor público ingressar à junta diretiva. O governo deixou de pedir emprestado diretamente de Fabian, mas começou a usar um sistema de bônus contra a Reserva Central de Dinheiro. A garantia oferecida era a renda estimada dos impostos do ano seguinte. Isto ajustava-se com o plano de Fabian, afastar as suspeitas de sua pessoa e desviar a atenção para uma aparente instituição do governo. Por debaixo do pano, ele ainda tinha um controle. Indiretamente, Fabian tinha um tal controle sobre o governo que este era obrigado a seguir suas instruções. Fabian costumava se gabar-se. Deixar-me controlar o dinheiro de uma nação e não me importo com quem faz suas leis. Não interessava muito que partido era eleito para governar. Fabian tinha o controle do dinheiro, o sangue vital da nação. O governo obtinha dinheiro, mas os juros foram se acrescentando sempre em cada empréstimo. Cada vez que se gastava dinheiro em esquemas de previdência e em seguros de emprego, e não muito tempo depois, o governo se viu com dificuldades até para pagar os juros, sem falar do capital. No entanto, havia mais pessoas que se perguntavam: o dinheiro é um sistema feito pelo homem. Com certeza, pode-se ajustar o sistema para pô-lo a serviço das pessoas, e não que as pessoas estejam a serviço do dinheiro. Mas cada vez havia menos pessoas que se faziam essa pergunta, e suas vozes se perderam na louca procura do dinheiro inexistente para pagar os juros. Os governos mudaram, os partidos políticos mudaram, mas as políticas de base continuavam. Sem importar que o governo estava no poder,
o objetivo final de Fabian aproximava-se mais e mais a cada ano. As políticas das pessoas não significavam nada. As pessoas pagavam com esforço os impostos. Não podiam pagar mais. Amadurecia o momento para o movimento final de Fabian. 10% do dinheiro ainda estava sob a forma de notas e moedas. Isto tinha de ser eliminado de tal maneira que não despertasse suspeitas. Enquanto as pessoas utilizassem dinheiro de contado, seriam livres de comprar e vender como quisessem. As pessoas ainda tinham algum controle sobre suas próprias vidas. Mas não era sempre seguro carregar notas e moedas. Os cheques não eram aceitos fora da comunidade local e, portanto, procurou-se um sistema mais conveniente. Fabian tinha resposta outra vez. Sua organização deu um pequeno cartão plástico a cada um, onde mostrava-se o nome da pessoa, a foto e o número de identificação. Em qualquer lugar onde esse cartão fosse apresentado, o comerciante telefonaria para o computador central para controlar o crédito. Se tinha crédito, a pessoa poderia comprar o que desejasse até certa quantidade. No início, permitia-se que as pessoas gastassem uma quantidade pequena em crédito. E se ele era pago dentro do mesmo mês, não incidia nem juro nenhum. Isso estava bem para os assalariados, mas o que aconteceria com os empresários? Eles tinham que instalar máquinas, fabricar as mercadorias, pagar os salários, etc. E vender todas as suas mercadorias e logo depois pagar o crédito. Se excediam um mês, eram taxados em 1,5%. Mas cada mês que a dívida era acumulada, isto chegava a 18% ao ano. Os empresários não tinham nenhuma opção, aliás, de acrescentar 18% sobre o preço da venda. Mas todo esse dinheiro ou crédito adicional, 18%, não tinha sido emprestado a ninguém. Em todo o país, os empresários tinham a impossível tarefa de pagar $118 por cada 100 que pediam emprestados. Mas os 18 adicionais nunca tinham sido criados nos sistemas, não existiam. Fabian e seus amigos elevaram ainda mais sua posição social. Eram considerados pilares de respeitabilidade. Suas declarações em finanças e economia eram aceitas com convicção quase religiosa. Sob a carga de impostos cada vez maiores, muitas pequenas empresas derrubaram-se. Licenças especiais eram necessárias para várias operações, de maneira tal que para as empresas restantes fosse muito difícil participar. Fabian possuía e controlava todas as grandes companhias que tinham centenas de subsidiárias. Estes pareciam competir entre si. No entanto, Fabian controlava todas elas. Eventualmente, todos os outros competidores foram forçados a fechar suas portas. Os encanadores, os carpinteiros, os eletricistas e a maioria das indústrias pequenas sofreram igual destino. Foram tragados pelas companhias gigantes de Fabian, que tinham proteção do governo. Fabian queria que os cartões plásticos substituíssem as notas e as moedas. Seu plano era que, quando todas as notas fossem retiradas, somente os negócios que utilizassem o sistema de cartões ligados ao computador central poderiam funcionar. Ele planejou que, se alguém eventualmente perdesse seu cartão, estaria impossibilitado de comprar ou vender qualquer coisa até que se demonstrasse sua identidade. Ele queria impor uma lei que lhe desse um controle total, uma lei que obrigasse a todas as pessoas a terem seu número de identificação tatuado na mão. O número seria visível somente sob uma luz especial, ligada a um computador. Cada um desses computadores estaria conectado ao computador central gigante, e assim Fabian poderia saber tudo sobre todos. A propósito, a terminologia usada no mundo financeiro para esse sistema é reservas bancárias. Fractional Reserve Banking.
NTDO. T. É um sistema onde todos os bancos privados e o Banco Central têm um monopólio do poder para gerar moeda corrente. O valor total dos depósitos em um banco e, portanto, a quantia total de moedas que pode ser gerada por um banco está limitado por um múltiplo de suas reservas. O Banco Central supervisiona os bancos privados para garantir que as reservas serão mantidas no nível requerido ou por cima dele. A história que você acaba de ler, evidentemente, é ficção. Mas, se você achar que é preocupantemente real e quer saber quem é Fabian na vida real, um bom começo seria um estudo das atividades dos ourives ingleses nos séculos XVI e XVII. Por exemplo, o Banco da Inglaterra começou em 1694. O rei Guilherme de Orange estava em dificuldade financeira como resultado de uma guerra com a França. Os ourives emprestaram-lhe 1,2 milhões de libras, uma quantidade impressionante naqueles dias, sob determinadas condições. Os juros seriam 8%. Lembre-se que a Carta Magna indicava que cobrar juros era crime passível de morte. O rei devia conceder aos ourives uma carta para o banco que lhes dava o direito de emitir o crédito. Além disso, suas operações de emitir recibos por mais dinheiro do que tinham depositado eram totalmente ilegais. A carta do rei tornou-as ilegais. Em 1694, William Paterson obteve a carta para o Banco da Inglaterra. Uma história bacana. Então, senhoras e senhores, continuamos em frente, pois fazemos mais do que podemos, né? E menos do que precisamos. Um abraço a todos.